Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos vivendo o advento, a preparação para a vinda do Senhor. E o título dado a esse recolhimento é Uma Família a Caminho. No advento, a Sagrada Família caminha em direção a Belém, sendo exemplo de como devemos caminhar em direção ao Natal, ao nascimento do Filho de Deus no mundo. O primo de Jesus, São João Batista, prepara o nosso caminho para a vida pública de Cristo, promovendo a conversão do nosso coração, indicando a purificação necessária do nosso coração para que Deus possa habitar nele. E se vivemos com os olhos postos em Maria, sua Santíssima Mãe, e de ouvidos atentos a São João Batista, primo de Jesus, estaremos bem preparados para o Natal, para que o menino Jesus possa nascer nos nossos corações, para que possa nascer em nossas famílias. E nessa primeira meditação do recolhimento, nesse tempo de advento, às vésperas da festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro, dia de preceito, aliás, nosso olhar se volta para quem foi a primeira a acolher Jesus, que veio ao nosso mundo, sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. O povo judeu esperava ansiosamente a vinda do Messias por muitos séculos, mas não sabia quando ele chegaria. E Maria mantinha também no seu coração uma viva esperança da vinda do Messias, prometido pelos profetas de Israel. Mas ela é a primeira a tomar consciência de que Jesus virá ao nosso mundo. E mais do que isso, ela é a protagonista dessa vinda, pois Deus virá ao nosso mundo, se fará carne, se fará um de nós. Somente se ela, a Virgem Maria, pronunciar o seu sim, respondendo com fé à mensagem do arcanjo Gabriel, enviado a ela por parte de Deus. E como sabemos, graças a Deus, ela respondeu que sim. E vamos aprofundar nessa meditação na cena da Anunciação e observar as atitudes de Maria e ver o que nós podemos aprender dessas atitudes. Como ela sabe escutar a voz do anjo, atentamente escuta a vontade de Deus a seu respeito, o anúncio da sua vocação. Podemos observar a disponibilidade total de Maria aos planos de Deus, uma abertura absoluta a esses planos. O desejo mais profundo do coração de Maria era cumprir a vontade de Deus. A sua vida, desde a sua mais tenra infância, já era um sim total a Deus. Por isso foi tão fácil para Maria pronunciar imediatamente o fiat: faça-se em mim segundo a tua palavra. Pois dizia isso sempre no seu coração, Eu sou a escrava do Senhor, eu só desejo cumprir a vontade de Deus. E foi isso que manifestou ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Porque o anjo era portador
da mensagem de Deus a seu respeito. Por isso pronunciou um faça-te totalmente sincero, entregue, se comprometendo com Deus até as últimas consequências, porque ela já havia desde sempre resolvido fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que ela já tinha até resolvido se entregar a Deus mantendo a sua virgindade. Foi uma inspiração divina, e, sem dúvida ela tomou essa decisão, que não era comum entre as mulheres judias, porque elas queriam ser a mãe do Salvador. E eles não entendiam claramente a profecia de Isaías, que dizia que uma virgem conceberia e daria à luz. Eles pensavam que deixaria de ser virgem ao conceber e dar à luz, mas a profecia, esse era o sinal, né, da profecia, que daria à luz sendo virgem e continuaria sendo virgem. Maria também não sabia, mas inspirada por Deus, ela resolveu manter essa virgindade. Talvez até ofereceria esse dom da virgindade para que o Altíssimo apressasse o envio do Messias prometido para redimir o povo. E desde o pecado original, o povo judeu esperava uma mulher que pisasse a cabeça da serpente, da qual nasceria o Messias. E Maria, ao meditar esses escritos proféticos e também nos Salmos, espera a salvação definitiva, total, a vinda do Messias. E cultiva no seu coração essa ânsia de colaborar com Deus na obra da salvação. Na cena da Anunciação, podemos imaginar o recolhimento interior de Maria, porque Maria meditava todas as coisas no seu coração. Várias vezes o Evangelho diz isso. E sua alma estava pronta para responder que sim a Deus em todos os momentos da vida. Essa era a profunda atitude de Maria em todas as suas orações. Podemos até também pensar como Deus esperou esse momento, ansiosamente, e como instruiria São Gabriel, como ensinaria a dizer as incríveis palavras da saudação, de felicitação, de promessas, e a revelação da vocação de Maria, da sua missão. E o arcanjo disse: salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça é o nome de Maria, né? Em grego uma palavra só, que é caritomene, né? Cheia de graça. E Maria já intuiria que estava cheia de graça, que o Senhor estava com ela, pois sentia a presença de Deus na sua alma durante todos os anos da sua vida. Mas Maria se turbou pela saudação do anjo e considerava o que poderia significar aquelas palavras: salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Se assustou pelo pressentimento do grande momento que ela estava vivendo e se perguntaria o que Deus vai pedir agora, né? O que Deus vai falar agora, né? Qual a vontade de Deus a meu respeito. Intuiria qual é a minha vocação, porque um anjo aparece a mim. Mesmo sendo uma criatura santíssima, sem pecado desde a concepção, ela não é capaz de imaginar os planos de Deus. Por isso Maria se turva, considerando o que significariam aquelas palavras. Mas São Gabriel, o arcanjo, traz a mensagem de Deus com um delicado amor, antecipa o espanto de Maria, dizendo: não temas, achaste graça diante de Deus. E Maria, ao ouvir as palavras do anjo em oração absoluta, se acalma, já tem o coração em paz, pois confia plenamente em Deus, que lhe diz: não tenha medo, achaste graça diante de Deus. E sabe que é Deus que lhe fala: não tenhas medo, através do anjo, e que as suas palavras estão anunciando o seu destino, estão dizendo o que Deus espera dela, e que trará as suas palavras as graças necessárias da parte de Deus para o que ele lhe pedir.
imagino, né, que antes do anjo terminar de falar, Maria já está disposta a dizer que sim. O anjo nem anunciou, mas ela já está disposta a dizer que sim com todas as forças do seu coração. Mas o arcanjo Gabriel continua: irás conceber e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Era a primeira vez que eu ouvia o nome do Messias. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará na casa de Jacó eternamente. O seu reino não terá fim. Este é o momento, o grande momento esperado pelos profetas por séculos. Finalmente as profecias estavam se cumprindo. A esperança tem nome, Jesus, e virá a nós por Maria, a Virgem de Nazaré. Então, esse é o grande momento esperado em toda a história da salvação. Tudo parecia que continuava igual. As crianças brincavam na rua, os homens trabalhavam, mas o céu parou. Nesse momento parou tudo, para ouvir a resposta de Maria, o consentimento dela. E Maria, antes de responder, diz: como se realizará isso? Pois eu não conheço homem algum, revelando o seu propósito de manter virgem. Mas como vai ser isso se prometer a virgindade? E o anjo explica. Maria pergunta como, não porque ela duvida, simplesmente ela quer realizar o plano de Deus. E o anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E veja, também Isabel, tua parente, recebeu um filho em idade avançada, e esse já é o 6º mês para ela, que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então o anjo explica como Isabel teve um filho sendo estéril, de idade avançada, ela terá um filho sendo virgem, porque para Deus nada é impossível. E Maria dá a sua resposta: faça-se, cumpra-se. Esse é o sim da Senhora. E ao dizer que sim, o Verbo se fez carne, Deus veio ao nosso mundo. Os justos, Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros, esperavam esse momento, porque começava a salvação, a aurora da salvação. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o mais impressionante é que Deus espera a aceitação de uma adolescente de Nazaré para vir ao nosso mundo. Essa cena que meditamos quando rezamos o Ângelus, essa oração que lembramos a anunciação à Nossa Senhora, pode dar muitas luzes para a nossa vida, para prepararmos também para o Natal. E pode dar muitas luzes, principalmente ao tema que eu gostaria de falar um pouco mais hoje, da nossa própria vocação. A vocação de Nossa Senhora é modelo exemplar de uma vocação divina, da nossa vocação. Talvez alguém se pergunte: mas padre, eu tenho vocação? Sim. Às vezes as pessoas me perguntam, padre, será que eu tenho vocação? Eu sempre respondo: não tenho dúvida nenhuma, tenho. Se Deus te trouxe ao mundo, se Deus te chamou à existência, é porque você tem uma vocação, um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é um chamado a ser santo. Deus te criou para que esteja um dia com Ele para sempre no céu. Essa é a finalidade da nossa vida. Mas para isso é necessário desempenhar a missão que Deus nos confiou aqui na Terra. Deus tem um plano para você. E você tem uma vocação. Às vezes a gente pensa: a vocação tem o padre, a freira. São José Maria dizia para os casados: você tem vocação. O casamento é uma vocação, é um chamado de Deus, para levar a esposa para Deus, para levar os filhos para Deus. Podemos dizer: você tem uma vocação também profissional, um chamado de Deus para santificar a tua profissão. Você tem um chamado de Deus, uma vocação à oração, a ter intimidade com Deus através da oração. E tem um chamado de Deus a fazer apostolado,
que é aproximar as outras pessoas de Deus. Então nós temos uma vocação divina. Só que às vezes a gente esquece disso. Eu também tenho uma vocação. Você tem uma vocação. E olhando para a vocação de Nossa Senhora, nós podemos ver o que é uma vocação madura. Se a gente observa rapidamente a cena, pode dar a impressão, nossa, ela respondeu tão rápido. Ela nem pensou, né? Porque ela era tão madura que podia responder rapidamente. Porque ela sabia, o melhor na minha vida é confiar em Deus. Se Deus está me pedindo algo, essa é a razão da minha existência. E isso que eu devo realizar. E como ela estava sempre em oração, ela rapidamente percebia a vontade de Deus. Então, teve uma compreensão de um desígnio eterno, ela entendeu qual era a missão dela, qual era a sua vocação, teve uma aceitação, eu aceito, né? E teve uma resposta generosa, sim, eu quero, eu faço. Embora tenha sido muito rápido, foi uma resposta totalmente madura dada a Deus. E uma resposta agradecida. Vemos depois, quando ela estiver com Santa Isabel, porque ela vai visitar Santa Isabel, porque toma conhecimento que ela está grávida no 6º mês, e Maria se dispõe a servir. E ao chegar diante de Isabel, ela exclama: grandes coisas fez em mim aquele que é todo poderoso. Aqui podemos tirar uma primeira consequência de sermos muito agradecidos pela nossa vocação cristã. Então, temos uma vocação, São José Maria ia falar, um chamado de Deus à santidade, a vida de oração, apostolado. Deus nos escolheu, nos amou, nos predestinou. Ninguém vem ao mundo sem ter um chamado de Deus. Estamos em época de Copa, a gente vai falar, nós somos convocados por Deus, né? Estamos na lista, né, da seleção de Deus, aqueles que foram chamados para essa vida, para desempenhar uma missão. E Deus teve um amor de predileção por nós. Maria, ao pensar na sua vocação, ela fica profundamente agradecida, e na sua humildade ela diz: Deus olhou para a baixeza da sua escrava. Deus olhou para mim. E nós também devemos dizer o mesmo, né? Deus olhou para mim. Deus me ama com amor de predileção. Deus é meu Pai. Deus veio à minha alma no batismo, né? E me tomou como filho, né? Deus sonhou comigo. E eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Quando Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, o que acontece com ela? Ela muda os seus planos. Ela não pensava ser mãe. Ela tinha feito um voto de virgindade. Mas Deus diz: não, vai ser a mãe, e não vai ser só mãe, vai ser a mãe do Messias. Vai ser a mãe de Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E ela imediatamente muda os seus planos. Aceita a vontade de Deus. Porque o mais importante era cumprir a vontade de Deus a respeito dela. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Deus passa na nossa vida e nos chama. Não vai aparecer um anjo como apareceu a Nossa Senhora, né? Mas nós podemos fazer a nossa oração e descobrir o que Deus espera de mim, na minha família, no meu trabalho, na sociedade. E eu estou realizando a minha missão. Eu falei, Maria foi chamada pelo seu nome, né? Que caritomênia, cheia de graça. Todos nós temos um nome diante de Deus. A gente só vai descobrir quando a gente morrer, eu acho, né? A gente vai chegar lá e Deus vai nos chamar pelo nosso nome. E vai chamar pelo nosso nome se nós desempenhamos a nossa missão na Terra, né? Você realmente foi aquilo para o qual eu te criei. São José Maria gostava de uma frase, se não me engano, de Isaías: Ego vocavi te, nomine tuo, meus és tu. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Nós devemos ter essa consciência, né, que nós temos uma vocação, que somos de Deus. Cada um de nós pode dizer, né, eu sou um homem de Deus.
Eu sou um cristão, né? E tenho uma missão. E a vocação é a luz clara da nossa vida. Todas as coisas estão em função da nossa vocação cristã. É o que observamos na vida de Maria, na anunciação à Nossa Senhora. De certa maneira, Maria confia e deixa que Deus guie a sua vida. É como se Deus tivesse falado para ela: eu cuidarei do teu futuro, eu serei o teu futuro, eu te indicarei o rumo da tua vida, eu serei o teu rumo. E Maria sempre meditando no coração para saber qual é a vontade de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. E tudo que não está de acordo com a nossa vocação cristã não faz parte da nossa vida. Não deveria fazer. Começar pelos pecados. Se há algo que ofende a Deus, isso está fora do meu caminho. Mas não só isso, não só não pecar, né? Mas eu estou realizando todo o bem que Deus espera que eu realize na vida. Eu estou me deixando conduzir na vida por Deus. Devemos sempre perguntar: por que Deus me criou? Para que Deus me colocou nesse mundo? Nossa Senhora tinha a ideia clara quando o anjo anunciou: eu sou a mãe de Deus. Estava claro para ela, né? Então, isso dava um relevo à sua vida impressionante. Tudo que ela fazia com consciência: eu sou a mãe de Deus. Lavava a roupa de Jesus, cozinhava, limpava a casa, porque ela era a mãe de Deus. São José Maria tinha muita ideia clara que o que importava era cumprir a vontade de Deus. Ele dizia: Deus me quer santo, mas quer para a sua obra. Então, tudo que não faz parte desse caminho, ele não aceita. Querem lhe dar uma cátedra universitária, ele mesmo via que era possível. Ele falou: não faz parte, Deus não quer isso para mim, então não quero, né? E querem dar cargos para ele na diocese, ele também não quer, porque não é isso que Deus me pede. O que interessa que nós vejamos é o que Deus quer de mim. O que não faz parte desse caminho não me interessa. Então, a visão da vocação muda a nossa existência. São José Maria diz: é uma visão nova da vida, é como se acendesse uma luz dentro de nós. É um impulso misterioso que impele o homem a dedicar suas mais nobres energias. Essa força vital, que tem algo de avassalador, é que os outros chamam vocação. Nós devemos responder: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a resposta de Nossa Senhora foi de generosidade e que mudou a sua vida, deu um colorido novo à sua vida. São José Maria diz num dos seus livros: a vocação cristã consiste em fazer poesia heróica a prosa de cada dia. Aquelas coisas simples ganham um relevo impressionante. Então, Deus espera de cada um de nós, em cada momento da nossa vida, uma resposta à nossa vocação. A vocação dá sentido a toda a nossa vida e a cada acontecimento, a tudo que fazemos. Dá essa unidade de vida. Então, para explicar isso, eu gosto de contar, já contei algumas vezes, né? Que quando eu estava para me ordenar, um padre mais velho foi contar sua experiência de vida para os sacerdotes mais novos. Faltava uma semana para a ordenação. Aí ele deu um susto na gente, dizendo: olha, daqui uma semana vocês vão se ordenar, e padre é 24 horas por dia, hein? Vocês vão se ordenar e vocês vão ser padre. Padre não é como as outras profissões, né? Que você, enquanto está exercendo, você, né? E depois você chega em casa e esquece. Não. Se vocês, né, estão em casa, né? E alguém chega à noite e fala: quero me confessar, né? Aí vocês vão ter que confessar. Né? Você vai jogar futebol? É um padre jogando futebol. Todo mundo está olhando para o padre jogando futebol, né? Aí vocês vão fazer. Todo momento vocês vão ser padre. Aí a gente levou um susto, né? Porque pelo menos eu levei, né? Assim, 24 horas por dia, né? Não tem folga. Mas depois eu parei para pensar assim: mas também a vida cristã não é assim? Não é 24 horas por dia? Deveria ser. Então, se tem alguma coisa na minha vida que não está de acordo com a vida cristã, eu tenho que tirar isso da minha vida. Talvez esse tipo de seriado eu não veria, né? Então não veja. Um cristão não deve ver? Não deve, então não veja, né?
certas atitudes minhas, acho que não é cristã. Fazendo fofoca, falando mal dos outros. Eu tenho que tirar isso da minha vida, né? E, então, o que não está de acordo com a minha vocação? Porque tudo tem que estar de acordo com a minha vocação. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento, eu tenho que ser fiel à minha vocação. Eu a minha vocação de padre, vocês a vocação de leigo, vocação cristã. Mas em todos os momentos. Nada fica fora. No esporte, nos estudos, no ambiente de trabalho, na rua, no quarto sozinho, onde ninguém está vendo, Deus está vendo. E procurando descobrir a vontade de Deus para nós em cada momento. Então, tudo na nossa vida faz parte da nossa vocação, até os nossos defeitos. E Deus espera uma resposta, uma luta contra os nossos defeitos, para viver uma vida de filho de Deus. E como Deus se aproveita até dos defeitos para modelar aquela pessoa para ser aquilo que deseja, né? São Pedro, por exemplo, né? Impulsivo, né? Não pensa muito antes de falar as coisas, por isso vai negar. Mas Deus se serve até da negação dele, né? Para que ele se humilhe um pouco. Então, e depois Pedro já não confia mais em si. Sabe que uma vez perguntaram ao Papa João Paulo II, São João Paulo II, quem é o Papa? Aí ele falou assim, Pedro, depois de ter negado, né? E quando Jesus pergunta a ele, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu neguei, mas que eu te amo. Porque ser Papa não é uma questão minha. Eu não tenho forças para ser Papa, dizia mais ou menos essa ideia. É uma questão do Espírito Santo. Eu já não confio mais em mim, mas confio em Deus. Né? Como Pedro também, que não confiava em si. Senhor, tu sabes tudo, que eu te neguei, mas eu te amo e quero apacentar tuas ovelhas. Né? Essa é a resposta que ele dá, né? Então até os nossos defeitos, Deus serve para nos humilhar, para que possamos cumprir a nossa missão. Agora, a vocação sempre existe uma resposta de amor. Deus nos pede a cada um, dá-me teu coração a cada dia, as pequenas coisas de cada dia. Então que nós renovemos essa consciência. Eu tenho uma vocação cristã, que engloba toda a minha vida, que eu tenho que ser coerente com essa vocação, que eu tenho que dizer sempre sim à minha vocação em cada momento da minha vida. Eu tenho que perguntar muitas vezes a Deus o que Deus quer de mim nesse momento, na minha família, no meu trabalho, com meus amigos, nessa situação que eu estou vivendo. Porque isso que vai me fazer feliz, né? Isso que vai me realizar, cumprir a vontade de Deus. Pedimos a Nossa Senhora, cuja vocação sempre estava presente na sua vida, nos momentos mais importantes, como meditamos na Anunciação, também aos pés da cruz, quando Nossa Senhora consolou a Cristo, mas também na vida ordinária, né? Quando cuidava da sua casa, como uma mãe de família, que ela nos ajude a termos sempre presente o imenso dom de Deus que é a vocação cristã e termos desejo de ser muito fiéis a essa vocação, para assim prepararmos o nosso coração para a vinda de Cristo no Natal, como Nossa Senhora se preparou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.